No tocante aqui ao livro de Lucas, por exemplo, quer ver? Se você colocar no capítulo 16, você vai encontrar um homem que morreu e foi para um lugar de sofrimento. A Bíblia não fala que aí é claramente ainda a eterna morada desse homem. Mas coloca em Lucas 16 e nós vamos falar do que acontece com ele. Você põe em Lucas 16, no versículo 19 até o versículo 31, tem aí o ensino de Jesus exatamente sobre essas coisas, tá bom? Você tem, por exemplo, aqui, nós vamos pegar os detalhes, tá? Você tem aqui o versículo 20, 22, o 23, vamos lá, vamos lendo? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Lá no Hades, o rico, o que ele fez? Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. No versículo 24, o que diz? Leia. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diga: atormentado nesta chama. No versículo 25, disse porém Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Então você vai olhar para mim um pouquinho. Você vê que esse homem morreu e ele foi para um lugar de tormento. Então você dá uma olhada que ele vê, ele sente, ele fala. Ele é o mesmo homem que morreu. Ele é o mesmo homem que vivia na terra. Só que agora, como a vida dele chegou ao fim aqui na terra, então a esperança para esse homem de ir para o céu acabou. Por que acabou? Porque ele viveu a vida dele voltado para ele. Ele não vai para o inferno porque ele é rico. Ele vai porque ele não entregou a vida dele para Jesus. Ele não frequentou a igreja, ele não foi dizimista, ele não separou tempo na vida dele para estar ali preparando a alma dele. Então ele não foi instruído por Jesus. Esse homem, ele tem um senso, e como ele tem um senso, ele sabe discernir o que é certo, o que é errado. Só que ele não tem nada a ver com Jesus. Ele não considera Jesus como o seu Senhor. Então ele é um bom pai, ele é um bom marido. Só que como ele tem uma natureza pecaminosa, mesmo sendo um pai e um marido, ele não tem acesso aos céus devido a essa natureza que ele tem. Essa natureza então não serve a Deus, não, essa natureza tem vida própria. Então você diz assim, mas Deus permite que alguém viva assim separado dele? Permite, é o livre arbítrio. Essa decisão que ele tomou, então é com ele. Por exemplo, quer ver? Quem levou ele para o inferno?
Ah, Deus levou ele para o inferno. Não, Deus não levou ele para o inferno, ele foi para o inferno. Consequentemente, quem levou Lázaro para os céus? Foi Deus? Não, não foi Deus. Ele decidiu ir para os céus. Então, calma aí. Então não é Deus que escolhe quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Não, é você que escolhe para onde você vai. Se você quiser levantar-se agora e ir embora, ninguém vai impedir. Se você falar assim, eu decido ir para o céu, Deus me impede? Não, Deus não impede. Eu decido ir para o inferno, né? O diabo impede? Imagina, o diabo vai junto, né? Sem problema nenhum. Então você começa a pensar assim, ó, eu não creio, pastor, que Deus manda alguém para o inferno. Você está certo, Deus não manda ninguém para o inferno, mas o homem, ele decide se ele vai. Então quem vai para o inferno vai por livre escolha, vai. De uma certa maneira, a pregação do evangelho é para que este homem pecador venha então conhecer que ele não precisa ir para o inferno. Porque ele já nasce propenso a ir para o inferno? Nasce propenso a ir para o inferno. Ele é um homem pecador. Então, nessa trajetória aqui de vida, o rico, ele não se curvou ao Senhor, ele não o procurou, ele não o desejou, e ainda que soube que Deus existia, não procurou conhecê-lo. Então você vê uma coisa interessante, tem muita gente que conhece a igreja, conhece o bispo, o apóstolo, o missionário, o pastor, mas essas pessoas não têm um relacionamento pessoal com Deus, são frequentadores de igreja, mas não levam o Senhor para a sua vida pessoal. E o relacionamento, ele é pessoal. Aí eu vim aqui para ver o Senhor, eu vim aqui para assistir sua reunião. Não faz isso, rapaz. Você tem que vir, claro que tem, mas eu não posso salvar a sua vida. A igreja não pode te levar para o céu. Você tem que ser assim, ó. Eu estou aqui por causa de Jesus. Depois, eu estou aqui porque o pastor vai ser usado por Deus para me abençoar. Estou aqui também porque faço parte da igreja. Então eu preciso entender que a minha comunhão, ela é pessoal, é entre você e quem? E Deus. Sendo você um homem de Deus, consequentemente você faz parte da igreja, consequentemente você considera o pastor. Quem entende o princípio aqui? Então o respeito deve ter, mas o pastor, a dependência, a adoração, com quem? Com Deus, em um relacionamento pessoal. Por que o senhor diz que esse relacionamento tem que ser pessoal? Porque você vai ser julgado pessoalmente. Não, eu fui condenado por causa do pastor. Não, eu fui para o inferno porque eu me escandalizei lá com aquela igreja. De jeito nenhum. Você foi porque você cometeu os seus erros, você agiu errado, você não procurou se consertar-se com o Senhor. Não, mas eu saí da igreja por causa daquele homem. Ainda assim a decisão foi sua. Não tinha nada que sair, porque aquele próprio homem que te escandalizou, ele dará conta das obras dele, não tem nada a ver com você. Quem entende o princípio, né? Então, eu vou aqui ver algumas coisas aqui. Dá uma olhada então, que esse homem aqui, ele está aqui no final do versículo 24, ele termina assim, aqui a frase dizendo assim, ó, porque estou atormentado nesta chama. Então eu vejo aqui o tormento. Então vamos pensar um pouquinho aqui, vê, olha, eu pego então aqui e vou colocar aqui no livro de Mateus, no capítulo 25, eu tenho uma outra referência aí. Estamos falando hoje um pouquinho do inferno. Naturalmente,
das pessoas que vão para o inferno. Vamos lá. Em Mateus 25, quando Jesus então repreendeu, o versículo 41 diz assim, 25, 41, leia: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, para o diabo e os seus anjos. Então aqui, vamos pensar um pouquinho. Então esse rico que o senhor acabou de falar, ele foi para o inferno e ele está lá atormentado. O que nós vamos ver nesse homem rico? Olha para mim, ó. Ele deve estar agora com a mente dele trazendo tudo que ele fez em vida aqui na terra. A mente dele não vai parar. Não vai. E ele então, ele começa a sentir aquele remorso e ele começa a ficar desesperado. Ele conversa dizendo: envia alguém para avisar que não venham para cá os da minha casa. Você fala, ele está preocupado com a salvação da casa dele, o pastor? Não está. Ele está em pânico, ele está sem controle, ele vai agora ser totalmente vazio de paz, de esperança, de fé. Então ele começa a ficar totalmente descontrolado. É isso aí? É. Ele começa então, o pastor, a ser incomodado e ele aqui não consegue, né, se livrar disso. Não, porque ainda que você desse uma arma para ele daria um tiro na cabeça dele, só que ele não quer. Ele não morre. Não, mas quando alguém dá um tiro aqui, pastor, na cabeça, né, a pessoa morre. A pessoa morre no sentido de a alma sair do corpo. Como a alma não pode agora ficar no corpo, porque o corpo perdeu a sua existência em si de reação, não tem mais poder de reação o corpo, essa alma não pode ter outro corpo. Essa alma, ela tem apenas um corpo aqui na terra. Então essa alma tem que sair daqui. Saindo a alma então da terra, então para onde vai esse que se matou? Exatamente para o tormento. Exatamente para o lugar de sofrimento. Por quê, ô pastor? Porque para que eu entre com a minha alma na glória, primeiro, eu não me mataria. Segundo, a minha entrada nos céus seria totalmente diferente da entrada desse homem no inferno. Então o inferno aqui vai receber a sentença, né? Por exemplo, nós lemos aqui claramente essa linha aqui, ó. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo. Então olha só que ele está dizendo assim: vocês então vão exatamente para o inferno, porque o inferno está preparado para o diabo, para os demônios. Agora, como que vocês não têm parte comigo, né? Então, aí está também o lugar de vocês. Aonde? Com o diabo e os demônios.